Oi, pessoal. Primeiramente, estranho, mas quero começar pedindo desculpas a vocês que me acompanham fidedignamente, porque aqui nesse episódio anterior eu estava muito tenso quando a gente falava sobre violência nas escolas, né, que aconteceu recentemente, lá no norte do Paraná. Enfim, aquilo mexeu muito, muito comigo. Peço que me perdoem, por favor. Eu sou humano, eu não sou uma máquina. Não sou. Tá? Mas vamos alegrar os nossos corações um pouco. Vamos lá? Para você que não é assinante do nosso canal, por favor, faça. Siga. Compartilhe com as pessoas, surgiram temas. Esse aqui, por exemplo, é do Marco Túlio. Obrigado, Marco Túlio, pela sua participação. Ótima sugestão. Gosto muito desse tema. Vamos falar sobre cultura, né, como essência da sociedade. O que é isso? Descobrir como a cultura é o coração pulsante da sociedade. Bacana falar sobre isso. Não é? Muito bem interessante. Sejamos bem sucintos. Vamos começar o seguinte: o que é a cultura? Cultura é um conjunto de valores, de crenças, de símbolos, enfim, de significados que nós trazemos dentro da gente, de geração para geração, aquilo que nos é passado desde pequenininho, desde lá na nossa infância. Então, são essas tradições de sociedade, é transmitido de geração em geração. A cultura influencia a forma como as pessoas se comportam, se comunicam, se relacionam entre si. Interessante a gente observar essas coisas. Né? Então, nós falamos o seguinte: olha, a cultura indígena, a cultura africana, a cultura muçulmana, a cultura tibetana, a cultura lá do interior, a cultura lá do nordestino, a cultura lá que tem influência europeia lá no sul do país. Não é? Bacana a gente entender esses valores como atributos na formação até da nossa personalidade, da nossa individualidade. Por quê? Porque nós vamos dialogar, nós vamos conversar com as pessoas a respeito disso, na nossa linguagem, no linguajar próprio, cultural mesmo, né? É bacana a gente falar sobre isso. Claro, a forma como a cultura é expressa mais diversas possíveis, na culinária, na música, na arte, na escrita, no romance, na poesia, enfim, essas coisas todas. A diversidade cultural, claro que ela é importante, faz parte da sabedoria humana a gente entender, não é? Que existem culturas diferentes das nossas, valores, crenças diferentes das nossas. É claro, os dedos das mãos são diferentes, as impressões digitais são únicas, pessoal. A gente precisa saber diferenciar, saber entender. Mas porque eu não considero, porque no meu tempo não era assim, porque na minha família. Mas calma, qual é a tendência? A cultura ela é cheia de tendências. A gente precisa estar precavido com isso. Não dá para ser assim. É necessário abrir, né, esse horizonte, a gente enxergar longe. Por que as coisas estão mudando? Porque é da natureza humana. Mudança é a coisa mais permanente que possa existir. Como dizia lá o filósofo, a preservação da cultura, ela, por outro lado, é importante manter viva, não é? Não é simplesmente esculhambar um valor que é absolutamente arraigado aí ao longo do tempo. Pode ser utilizada a cultura como desenvolvimento econômico, turístico, mas o importante é cuidar para não romantizar demais ou idealizar determinadas culturas, pois todas têm seus problemas e desafios. É importante essa questão da cultura como formação de uma identidade social. Como é que é a nossa sociedade?
como é que os indivíduos se formam ali dentro? Como os povos manifestam a sua cultura lá fora? Porque a gente não pode ficar só no nosso mundinho, só aqui dentro da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade ou estado, ou país. Mas e lá fora? Como é que é isso? Como é que as pessoas vivem? Como que as pessoas são felizes? Como é que era no passado? Pessoal, o passado é o nosso referencial. Nosso referencial. Apenas isso. Existe com essa questão de globalização, uma influência cultural entre nações, no aspecto econômico, né? De transferência de tecnologia, de políticas públicas. Como é que isso impacta? E o quanto o Estado-nação, está investindo em cultura? Qual é a estrutura para manter uma cultura, para difundir a cultura para o povo? Pessoal, basicamente são tantas as coisas que nós poderíamos conversar aqui, mas nesse curtíssimo prazo que eu tenho, é para chamar a atenção disso aí, da importância da gente, primeiro, preservar a cultura, primeiro, entender o que é cultura, segundo, o quão importante é a cultura na nossa formação enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e depois, como é que nós vamos preservar aquilo que é bom, que é importante, que é construtivo para a nossa sociedade, para as pessoas, e o quanto a gente precisa abominar uma coisa horrenda que está acontecendo, que é uma espécie, aspas, 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 múltiplas aspas, de uma cultura de violência. Por quê? Por causa dessa banalização, conforme nós dissemos aqui no episódio anterior. Mas que a gente entenda isso também, né? Que a cultura como um conjunto de valores, formação de pensamentos e tomadas de decisões. Construtivas, destrutivas, precisamos pensar. Até a próxima. Acione o sininho aí para você receber novas informações aí, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau.